Antigamente dizia assim, boa noite, igreja do avivamento. Então, não precisa falar isso, né? Boa noite, como é que está você? Tudo bem? Meus irmãos, você tem sido abençoado pela palavra do Senhor, pode dizer amém? A palavra do Senhor para nós é um norte, é um fundamento. E eu queria hoje falar de um tema muito também, continuar na verdade o tema sobre relacionamentos. E eu vou falar algo que eu espero, eu fiz vários gráficos, vários desenhos, por isso que demorou eu terminar, concluir aqui. Porque é muito importante que você não só tenha um entendimento da palavra, mas que você tenha uma visão. Não sei se vocês sabem que o texto de Provérbios 28:13 fala assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem uma tradução que diz, não havendo visão, o povo se corrompe. Profecia e visão no Antigo Testamento é a mesma coisa. Profecia e visão é a mesma coisa no hebraico. Portanto, uma pessoa que profetiza no Antigo Testamento, o entendimento de profecia é quem profetiza está vendo. No Novo Testamento você não tem essa conceituação clara. Profecia é uma mensagem que você dá no Novo Testamento, na obra do Espírito, no tempo que nós estamos vivendo. Eu falo inspirado, mas no Antigo Testamento não. No Antigo Testamento os profetas quando falavam, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele como raiz de uma terra, e ele vai vendo Jesus, Isaías 53, e aí ele vai falando. Então o profeta vê e fala. A gente aqui vai explicar. Por isso, em função dessa visão, é que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho, vou fazer um preâmbulo aqui, porque todos os relacionamentos precisam de cura, todos. Não existe um tipo de relacionamento no universo que não precise de cura. É certo que um relacionamento não vai ter cura. O relacionamento entre Satanás e Deus não vai ter cura. Vai ter um fim. Mas todo relacionamento no universo precisa de cura. Só existe um relacionamento que não precisa de cura no universo. Qual é esse? Alguém sabe? 1, 2, 3 e já. Qual? Trindade, o relacionamento da Trindade. Isto porque a Trindade é exatamente isso, uma relação. Dias atrás, ou seja, 2 dias atrás, um pastor me procurou e disse assim, como é que a gente consegue entender a Trindade? Como é que você consegue explicar o fato de que 3 pessoas subsistem em uma só pessoa e não são 3 pessoas? Porque senão seria o modalismo, cada um tem... cada um é uma pessoa, então você tem, na verdade, um time de futebol ou um time de 3 pessoas. Isso seria o modalismo, ou então o subordinacionismo, que seria Jesus, subordinado a Deus e etc. Eu falei, esse é o problema. Você quer explicação da matéria para falar de Deus. Explicação da matéria não é assim. Você vai definir quem é Deus. Deus é onipotente, Deus é alto, Deus é forte, Deus é inteligente. Não é assim que se define a pessoa de Deus, é outra história. Deus está numa outra categoria. Essa categoria vale para bola, para cachorro, para árvore, para ser humano, né? Que cabelo bonito, Gabriel. Você pode falar, não pode falar isso para Deus. Que cabelo bonito Deus tem. Isso não existe. A definição de Deus é outra. Eu respondi isso para ele. Não é assim. Deus, em primeiro lugar, é uma relação. Deus é uma relação. Deus existe no universo antes de surgir anjos. E os anjos que caíram, mas eram anjos, antes de surgir qualquer anjo, Deus é. Deus sempre é. E Deus é o quê? Deus é uma relação. Por que Deus não é uma pessoa só? Porque Deus está querendo dizer para mim e para você, depois que a gente olha para trás e sabe que Ele é uma relação, Deus está querendo dizer, o meu projeto é relação. O meu projeto é o que eu sou. Eu passo, transmito, transfiro o que eu sou. E o que eu sou? É relação. A relação entre Deus Pai, a relação entre Deus Filho, a relação entre Deus e Espírito Santo. Deus é, portanto, o quê? Deus é, portanto, uma comunidade. Diga, Deus é uma comunidade. Deus é uma comunidade. Deus é uma amizade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. É tão verdade que Jesus estando aqui, o Pai estando lá, Jesus já encarnado, ou melhor, o Cristo encarnou e se chama Jesus. Tá? Para você entender, o Cristo encarnou e se chama Jesus. Jesus é o nome da pessoa do Filho de Maria. O Filho de Maria não é Cristo. Maria não deu a luz a Cristo, deu a luz a Jesus. Ok?
Então Jesus está aqui na terra, para Deus ele é o Cristo, está aqui na terra, o Pai faz o quê? Entra na história e dá um grito: este é meu filho amado e quem me comprasse. Gabriel falou: Deus, o povo ouviu tua voz, não pode não. O senhor está desrespeitando a lei da natureza. Ah, deixa para lá, eu tenho muito prazer nele. Desse jeito. Deus está com coração naquele filho. É uma relação. Então isso implica dizer que você não conhece a Deus lendo o livro de teologia. Você conhece a Deus se relacionando com Ele. Você conhece a Deus se relacionando com Ele. Amém? Só que a pessoa que você pode se relacionar diretamente, essa pessoa, nas Escrituras Sagradas, se chama Jesus Cristo. Note que eu ainda não li o texto principal. A gente vai ler, e está aqui no controle, eu vou passar. É o texto de Colossenses. Mas até lá, só uns pensamentos. Cristo é o centro de toda a criação. Jesus não é apenas o Salvador, né? Se Jesus fosse só o Salvador, preste bem atenção nisso. Se Jesus só fosse salvar você, amado, o que ia acontecer? Só salvou você. Então Moisés também poderia ter se salvado. Então um homem poderia ter se salvado. Por quê? Porque o povo de Israel ia ser destruído. Êxodo 32. O Senhor falou: eu vou destruir esse povo, senão, e vou fazer de você um povo. Aí Moisés fala assim: não, Senhor. E ele intercede e diz: risca o meu nome. Risca o meu nome. Então ele se intercedeu como um salvador daquele povo. E o Senhor, Deus, ouviu e atendeu a intercessão de Moisés. Moisés poderia talvez ser salvo a gente? Não, não poderia, mas entenda, se fosse só por salvação, mas não é por salvação apenas. Não é. Jesus é a joia de Deus. É a fórmula mágica, para usar uma expressão, para a solução de todos os problemas do universo. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar agora, antes de ler as páginas das Escrituras. Não está passando aqui, não sei porquê. Alguém me ajuda aqui? Passou? Passou. Perfeito. Vamos orar. Você vê, né? A palavra tem poder. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós estamos aqui com imensa alegria e privilégio. Nós estamos aqui, Jesus, só porque o Senhor está aqui. Nós estamos aqui para te ver, falar contigo, te ouvir, te contemplar, te admirar. Nós estamos aqui, Jesus, porque te amamos. Nós estamos aqui porque o Senhor é esta joia de Deus que nos foi dada. Aquela pérola que o homem vende tudo para tê-la. Jesus, esta noite não é minha, esta noite é tua noite. Tu és aquele que se assenta no trono esta noite. E eu peço ao Senhor que o Senhor seja honrado, coroado, adorado, glorificado, visto, enxergado, desejado, querido. Em nome de Jesus eu peço que seja assim, para a tua própria glória. Amém. Amém. Colossenses 1:15. Nós vamos ler um versículo, os homens, outro versículo, as mulheres. E a gente vai ver um pouquinho sobre Jesus para chegar na parte do relacionamento. O 18 ali eu esqueci de botar em negrito, mas vamos lá. As mulheres têm a preferência. Começa lendo o verso número 15, 1, 2, 3. Os homens, olha como estão eles na terra, as visíveis e as invisíveis, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. As mulheres, (18) os homens, passa aí, estou sem o controle aí. O próximo, aí, vamos lá. Para quem tudo tenha a supremacia. As mulheres, os homens, consigo mesmo, todas as coisas, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz,
pelo seu sangue derramado na cruz. 21, as mulheres. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. As mulheres vão ler o último verso. Que vocês ouviram. Perfeito. Meus amados, esse é um texto conhecidíssimo na teologia. É desse texto aí que a gente extrai lições maravilhosas, entre elas, por exemplo, a lição de que Jesus vai restaurar, inclusive, as questões ecológicas do universo. Tá? Mas eu não vou entrar em muito texto. Lá que você vai estudar no grego aí, tem cada coisa maravilhosa. E tem uma profundidade absurda. A palavra pleroma, que é a palavra que domina Colossenses, é uma palavra-chave para entendimento de quem é Jesus. Pleroma, aquele que enche tudo. Ele é simplesmente o enchimento de Deus, completo de todo o universo. Algumas coisas precisam ficar claras. Volta só uma pagininha, porque aí a gente vai ter... volta mais uma. Em amarelo eu coloquei, nele tudo subsiste. Eu não vou dar as palavras gregas, mas essa expressão aí, tudo subsiste, é uma expressão usada em tribunal. Nele tudo fica em pé. Sabe para que ela é usada? Quando o juiz entra no tribunal, todo mundo fica em pé. Essa palavra é usada assim, nele, em Cristo, tudo fica em pé. Tudo subsiste, tudo se fundamenta. Ele tem essa autoridade para deixar tudo em pé. É coisa linda. Continua o texto, e aí eu coloquei em amarelo aí na próxima página, para que em tudo tenha a supremacia. Essa palavra é difícil de interpretar, proeminência, supremacia, mas a tradução mais precisa seria para que ele em tudo seja o primeiro. Você vê que Cláudio estava falando sobre primícias. Não é uma doutrina simples, nem uma doutrina lateral, é uma doutrina central. Deus não existe a gente falar, por exemplo, para uma pessoa assim, rapaz, dê a Deus o primeiro lugar. Porque se você não der o primeiro lugar, meu irmão, mesmo que você não dê o primeiro lugar, ele já tem o primeiro lugar. Quando você dá a ele o seu primeiro lugar, você recebe as bênçãos e as consequências da sua fé e da sua obediência de colocá-lo no lugar que é o único lugar dele. Ele não tem outro lugar. Então, para que em tudo ele tenha o primeiro lugar, nele habitasse toda a plenitude. Tem o texto logo em amarelo embaixo, diz assim, reconciliasse consigo todas as coisas. Esse aí, se você for estudar biblicamente o que significa reconciliar consigo todas as coisas, vou lhe dizer um negócio aqui, que inclusive eu vou colocar lá em cima. Quem não entender, já sabe que tem um termo para estudar. Até o inferno está sujeito a Deus. Até o inferno é reconciliado com Deus. Como assim? Vai estudar. Vai estudar. Isso é assunto de 4º ano de teologia ou assunto de pós-graduação. Porque o inferno reconciliado com Jesus significa... O inferno é uma extensão da vontade de Deus na medida em que o juízo de Deus, todo ele é justo. Todo o juízo de Deus é justo. Então, há uma ordem de Deus no juízo de Deus, inclusive no inferno. Por isso que o anticristo e Satanás são jogados, o falso profeta são jogados primeiro no inferno. Então, há uma ordem completa em Cristo Jesus para que tudo esteja sob o controle dele. E a última frase é uma frase importante na próxima página, que diz o seguinte: para que ele nos apresentasse diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmãos, Jesus não fez uma obra para melhorar você. Ele não fez uma obra para recalchutar você. Ele fez uma obra para tirar tudo de você que não diz respeito a ele. Um ato do passado, por exemplo, que você cometeu, o ato não pode ser apagado. Isso é filosofia. Você não pode apagar o ato. Então a memória fica numa das suas sinapses. Você lembra, aquilo é ativo porque tem uma emoção.
E aí você lembra aquele negócio? Jesus veio ao mundo para tirar o efeito e a ação. Não. Tirar o efeito e a ação daquele passado sobre a sua vida. Jesus está ativo e vivo para deixar você, por mais que você tenha feito a pior das coisas, olhar para trás, você não deve nada a nenhum crime que você eventualmente tinha cometido, e muito menos a uma visão que você tenha de você. Essa semana, conversando com uma discípula, eu falei: rapaz, você precisa de uma visão nova sobre si própria, porque eu penso de você melhor do que você. Agora imagine Deus. Mas a pessoa fica com ideias sobre si que são incompatíveis com o que Jesus pensa dela. Por quê? Porque aquela ideia que ela tem foi construída lá na infância. E Jesus veio aqui para acabar com essas coisas horríveis da infância, do pecado, da vida sem Deus. Ele veio aqui para isso, ele não veio aqui. Se der tempo ele faz isso, ele veio para isso. Por que as pessoas são fracas? Porque continuam presas lá. Por que são fracas? Porque Jesus não passou onde disse que ia passar na sua vida. Então ele precisa passar aí. E você precisa dizer: Jesus, que maravilha, eu não tenho mais culpa nenhuma. Não tem. Nenhuma mesmo, livre de qualquer acusação. Mas o meu vizinho acabou de me acusar. Aquela é a acusação que não tem nenhum valor no tribunal de Deus. Qualquer acusação que seja feita contra você não tem nenhum valor, porque o Senhor lhe defende, tem um advogado específico para isso. Jesus, portanto, não veio ao mundo para passar, morrer, salvar e deixar a gente aqui ferrado com os problemas da vida. Então, quando a gente o Senhor arrebatar a sua igreja, quando a gente morrer, aí tudo se resolve. Cantando aquela música conhecida, pelo menos conhecida para aqueles que nasceram de 1960 para trás. Que bom seria que Jesus voltasse agora. Que bom seria, fosse hoje este dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer. Não, agora mesmo eu deixaria... Noutra vida, neste mundo, com Jesus ia viver. Agora mesmo eu deixaria... Lembra, Cláudio? Agora mesmo eu deixaria... Que bom seria que Jesus viesse, porque agora eu deixaria de sofrer e viveria eternamente por isso. O mundo me faz sofrer. Não, Jesus não veio para salvar você e dizer: um dia eu volto, segura as pontas, porque até lá o couro vai comer. Não foi isso que Jesus prometeu. Não foi isso. Jesus, ele entra na nossa vida, não somente na nossa vida eterna, mas na nossa vida, na nossa existência. Por isso, o raciocínio, qualquer raciocínio, por exemplo, se eu tivesse todo o poder do mundo, eu acabaria com o mal. Você destruiria o mundo. Você não pode acabar com o mundo. O mal é necessário para o bem existir. O mal é necessário por quê? Porque o mal é a ausência do bem, não existe o mal. Existe a ausência do bem, por isso o mal está aí. Então você não poderia acabar com o poder acabar com todo o mal. Você destruiria a formação das pessoas. O bem e o mal, ou seja, essa parte maniqueísta, essa parte paradoxal, é fundamental para a decisão de quem quer fazer o que é certo. Tem que saber o que é errado. E tem que saber a punição do que é errado. Isso é óbvio. Agora, Jesus veio ao mundo, portanto, para estabelecer um reino. Ele começa com o seu reino da seguinte maneira: um reino que não pode ser abalado. Ele chega em Mateus 4,17, eu começo agora a sucessão de gravuras. Ele chega lá em Mateus 4,17, diz: arrependa-se, pois chegou o reino de Deus. Ele fala com uma pessoa, por exemplo, Mateus 9,9, ele chega para Mateus, para Levi, e ele diz assim: segue-me. E então aquela uma pessoa, Cláudio, ele chega para Cláudio: segue-me. Ele chega para Bianca: segue-me. Ele chega para Luzerne: segue-me. É um indivíduo. O reino de Deus entra neste indivíduo que, como Mateus, levanta, larga a coleteria e vai embora. Ele começou assim. Só que em Atos, capítulo 1, verso 15, ou depois dos 3 anos e meio, Jesus reúne várias pessoas. O reino de Deus entrou em Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Filipe, Maria, blá, blá, blá. Entrou em 120 pessoas. Atos capítulo 1, verso 15, fala que 120 pessoas estavam reunidas. Bem, aumentou bastante, né? Jesus começou com Pedro, André, Tiago, João, começou com 4. Quando termina o ministério, tem 120 pessoas. Só que não são só 120. Agora não é mais o reino de Deus em uma pessoa, é em muitas pessoas. Mas de muitas pessoas, em Atos capítulo 4, verso 4, diz que se agregaram 5.000 homens se converteram, mas ainda era de uma nação só.
Que nação foi essa? Evidente, Israel. Mas em Mateus 24:14 ele fala: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações e testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então há uma promessa, uma decisão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o reino de Deus se estende a todas as nações. Apocalipse 5, verso 9, quem puder abrir para ler, está lá escrito o quê? Alguém pode ler aí? Para eu não tirar da tela? Eu não sei se eles conseguem ir para o versículo e voltar. Se eles conseguirem fazer essa ginástica, tudo bem. Se não, pode ler. Apocalipse 5, 9. Para eu não tirar aqui também. Colocou? Tá bom. E cantavam um cântico novo, dizendo: obrigado, galera. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Olha o que acontece. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então você vê, o reino de Deus, ele começa no indivíduo. Jesus falou: o reino de Deus não vem ali, nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus está em uma pessoa, mas ele não serve. Ele tem que passar para muitas pessoas. Depois dessas muitas pessoas não servem, tem que passar para muitas nações. Mas depois de muitas nações, vai acontecer o que na gravura eu coloquei, a parousia. Apocalipse capítulo 11, verso 15, diz assim: o reino passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, entenda isso. Jesus, ele vem, é o primogênito da criação, é o primeiro, reconcilia todas as coisas, tira a culpa, tira a condenação, tira as memórias, reconcilia tudo com Deus. Ele assume tudo, se sustenta nele. Jesus, ele toma conta de todo o universo. Sobre a sua palavra, Salmo 119, verso 89 e 91, tudo se mantém até hoje. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo de Nazaré. Tudo se importa, mas ele não está preocupado em se amostrar. Ele está preocupado em chegar aqui para cada pessoa, chegar para Jonatas e dizer: arrependa-se porque o reino chegou a você. Então o governo chega nele. Então este governo individual, ele tem uma natureza. E aí eu coloco nessa tela que a salvação é vitória sobre a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é... Então assim, qualquer pessoa que crê em Jesus para a salvação, ela passou da morte para a vida. Pronto, salvação é vitória sobre a morte, perdão dos pecados, etc. Mas o reino de Deus é mais do que isso. A salvação é uma coisa que Jesus faz com você, mas o reino de Deus é uma coisa que Jesus faz através de você. Só um aleluia, glória a Deus. O avivamento começa assim, com uma tocha. Na realidade, vou repetir a frase: a salvação que acontece em você, mas o reino de Deus é aquilo que acontece através de você. Deus reina na sua vida, através da sua vida. Olha só, Romanos 5,17, a igreja pode ler? 1, 2, 3, já? Reinarão em vida. Nós não estamos na terra para ficar sujeito a nenhuma força da terra. Nós não estamos nesse mundo para ficar sujeitos a nada deste mundo. Nós estamos aqui para reinar em vida. A igreja cabeça não é cauda, sim. Eu não vou entrar em teologia da prosperidade, fique tranquilo. Consistência teológica tem aqui. O que eu estou dizendo é que nós não estamos aqui para ficar sujeitos a força nenhuma. O que significa dizer qualquer dominação que queira lhe matar. Um exemplo, a morte de Policarpo, discípulo de João. Lá no ano 89 ele vai morrer e o delegado do Império Romano insiste que ele negue a Cristo Jesus. Por quê? Porque ele tinha que ser crente dos deuses de então. E os cristãos na época eram chamados de ateus. Por que os cristãos eram ateus? Porque não criam naqueles deuses. Você crê em Zeus? Não. Você crê... Não, então é ateu. E o camarada falou: rapaz, declare sua fé. Diga, eu esqueci a frase, mas é morte, eu esqueci, tem uma frasezinha aí. Aí Policarpo sobe na carruagem com o cara, e ele tinha 89 anos, irmãos. Camarada, 86, 89, é um velhinho, conhecidíssimo, um homem de Deus, tal. E rapaz, não faça isso não.
para você, indo para o lugar onde matá-lo. Se você negar, rapaz, fale, diga que você crê, qual é o problema de você crer? Aí ele fala, Jesus nunca fez nada contra mim nesses anos todos. Como é que durante toda a minha vida ele foi fiel? Eu não serei fiel agora? Aí o cara pega a lança e pum, dá uma estocada nele, ele cai. Ele cai da carruagem e o cara entra no local onde ia ser, onde ele ia ser morto. Policarpo se levanta e vem andando em direção ao lugar que vai morrer. Aí a turma lá, gritando, morte aos ateus, morte aos ateus. Quem eram os ateus? Os cristãos. Morte aos ateus. E ele tinha que gritar alguma coisa, rapaz, diga. E o cara insistiu de novo, bateu nele, mas ficou com remorso, ficou falando, rapaz, você, diga, rapaz, que você crê. Aí ele negou novamente. Colocaram ele na fogueira, ele ficou lá, e aí ele começou a cantar, e tocaram fogo, e não pegou fogo no homem. Não pegou fogo no homem. E nada do homem queimar, e ele no meio da fogueira cantando, e o povo lá, morte aos ateus, morte aos ateus. Aí, para matar o cara, pegaram uma lança e foram lá, enfiaram nele. Também seria demais, né? A lança bate e não fura. Aí é o super-homem, né? Aí ele furou e ele morreu. Perfeito. Ele não se submeteu a ninguém, nem ao que ele guarda. Porque nenhuma força pode bulir com o cristão. Nós não estamos sujeitos a nenhuma força. Se Deus mandar, a gente obedece. Se Deus não mandar, a gente não obedece. Simples assim. Simples. O reino de Deus é estabelecido para nós reinarmos em vida. E isto é através de Cristo Jesus. Nós vamos ler Efésios, capítulo 1, verso 19, que a gente vai ver de novo um pouquinho sobre Jesus. Porque Jesus foi colocado no lugar certo, no lugar mais alto, no lugar preciso, e por conta disto é que a gente reina com Ele, e se Ele reina, nós reinamos. Vamos ler o verso 19, as irmãs, vamos começar, depois os amados. 1, 2, 3, mulheres. Grandeza. Segunda operação. Os homens. Ressuscitando, pondo a sua direita nos céus. As mulheres. Os homens, 22. Que é o seu corpo. Então, note o seguinte. Você, se quiser, assista os filmes da Marvel. Se quiser, assista. Eu nem sei o último filme da Marvel que eu assisti. Não lembro mais. Não é daquele... É a Marvel e qual é o outro que concorre com a Marvel? Hein? Pronto, esse aí, que eu não entendi. Esses dois aí. Eu não preciso mais assistir filme da Marvel. Eu acabei, não preciso mais. Essa história de herói, quanto mais eu conheço a Jesus, menos eu gosto dos heróis. E o pior é que vocês sabem que os heróis hoje em dia, dos filmes, os mais novos, estão ficando bem piorzinhos, né? Estão ficando uns bichos mal. Super-Homem, primeiro Super-Homem, Homem-Aranha. Se lembra do Homem-Aranha? Daqui a pouco o Homem-Aranha está todo maldoso. As coisas, né, vão passando, os caras vão piorando, e Jesus vai melhorando, a igreja vai melhorando, se santificando, e os heróis tudo piorando. Ou seja, o que acontece? O que você buscava, querido? O que você buscava? Você nem sabe o que buscava. A maioria nem sabe o que buscava. Nem sabe. Tinha um vazio dentro do coração. Estava perdido na vida, não sabia exatamente o que encontrar, não tinha um propósito, não tinha um sentido. Aprisionado pelo dinheiro, cheio de dívidas, seja o que for. Não sabe exatamente o que buscava. Eu vou dizer o que você buscava. Você buscava Jesus e o achou. Você buscava Jesus. O Espírito Santo trouxe você aqui porque Ele tem Jesus para resolver qualquer problema. Mas é um remédio mágico? É. Ah, você está vendendo uma fórmula mágica? A única. O resto não é magia, o resto é engano. Jesus é uma fórmula mágica? É. Tudo bem, eu não gosto dessa palavra, não tem na Bíblia. Mas passa, né, Cláudio? Faça careta não, e tudo bem. Não tem na Bíblia, realmente, mas entenda. É a única solução para qualquer situação. Eu vou lhe mostrar isso. O que eu buscava, eu encontrei. O que eu precisava, só que eu não sabia, eu alcancei. O vazio do tamanho de Deus que diz... como é o nome dele? Aquele filósofo... É dessa época aí. Como é o nome dele?
Schopenhauer, não, eu já esqueci. Dostoiévski, pronto. O que Dostoiévski falou que o homem tem um vazio do tamanho de Deus, eu encontrei e encheu meu vazio. E Jesus, olha as duas coisas. Jesus é o fim e o fim das buscas. O que é o fim das buscas? O que é o fim das buscas? Nilo, você está pregando igual a domingo. Não, querido, fique tranquilo. Os desenhos saem já já. Quando eu virar aqui, aparece desenho. O fim das buscas significa, eu buscava Jesus, mas o fim é o final. Mas também tem o fim, o objetivo da busca. O objetivo da busca e o final da busca é Jesus. Por quê? Porque ele tem essa característica, ele é o primogênito da criação, o reconciliador de tudo. Ele é a cabeça de todo o principado, ele tem todo o poder. Mas por que eu estou falando isso? Se Jesus está no lugar certo, se ele é o centro de tudo, ele é o fim das minhas exigências e minhas expectativas. Olhe para isso aí e medite nisto. Porque Jesus já é isso. Se você está buscando uma outra coisa além de Jesus, você não o conhece. Você não o conhece. Você nunca o viu. Ou viu só de passagem. Hoje eu recebi uma líder de lá do sertão, me mandou um áudio sobre o esboço, a listinha de pecados. Coisa mais linda o áudio dela, coisa mais linda. Eu não vou dizer o nome aqui, mas você que está me ouvindo, viu, querida? Fiquei muito impactado. Listinha de pecados. Eu vendo no Ágape, nos líderes lá de Panambi, o que Jesus faz, o jeito, ele vê o quê? Ele vê um fariseu e uma mulher. E Jesus se volta para a mulher e não para o fariseu. E ainda perdoa os pecados daquela mulher. Jesus é lindo. Por isso que se Jesus está no lugar certo, se você o vê de maneira certa, acabou as exigências e as expectativas. Foi o que eu coloquei aqui. Agora, o relacionamento começa agora. Todo mundo, vamos ler esse versículo. 1, 2, 3, já. Todo mundo? Porventura não vem disto? Não vem dos vossos deleites, que porventura, que nos vossos membros guerreiam? É daí que vem toda a brigaiada. Ué, relacionamento. De onde vêm as guerras e pelejas? Entre vós. Entre marido e mulher, entre pai e filho, entre filho e pai e mãe, que está zangada com o filho porque não deixou ela assistir o negócio da Netflix, porque ela está sentadinha descansando, o menino faz cocô na fralda, e você tem que levantar, acabar de deixar de assistir, e quando você vai assistir, toca na campainha, você... É assim que funciona, todo mundo zangado com o outro, com a criança, porque chorou de madrugada. Você está lá, no bem bom lá, você, seu marido, seu esposo, sei lá, aí o menino... não vou falar, né? Você fica zangado. Por que essas coisas acontecem, né? Bom, ele acorda porque ele estava dormindo, é lógico. Mas por que a zanga, essas coisas? É forte entender isso, porque qual é o ser humano perfeito? Qual é o ser que não vai te aborrecer? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando você o encontra, você vai entender isso aí nos desenhos. Quando você o encontra, quando você entende o lugar de Jesus, essas coisas começam a acabar. Elas começam a acabar. A sua busca termina. E aí é que é a importância dessas questões dos relacionamentos. Porque se você centraliza Jesus nos relacionamentos, nunca mais vai ter briga em casa. Um exemplo. O pai retado, desculpa a expressão, mas vou usar essa expressão baiana, retado com o filho. Agora imagine que coisa sem sentido. Ele é provedor da casa, é mais forte, é inteligente, terminou a faculdade, trabalha, está lá na frente do filho. E o filho é um saco. Está numa fase chata. E daí? O que justifica o camarada ficar... perder o controle com o filho? Tem alguma coisa errada com esse camarada. Esta pessoa que perde o controle com essa criança, tem alguma coisa errada. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido um adulto
inteligente, capaz, preparado, anos na frente do filho, ficar indignado com o filho. Não pode, não tem sentido. A mesma coisa, a esposa, casaram e agora começa a brigar. Que sentido tem isso? Eu sei qual é o sentido. Jesus, que é Senhor, que é centro, que está na frente de tudo, Ele não ocupou ainda o lugar que deve na sua vida, para mudar a sua vida. Então, eu vou começar aqui com esse versículo e os desenhos. Qual é o versículo que está escrito na tela? Você pode ler para mim? 1, 2, 3, já? Nova criatura é. Vamos estudar aqui um relacionamento aqui. Relacionamento, tente ver o que está dentro do pensamento daquele casal apaixonado. Qual é o próximo casamento aqui? O mais próximo aqui. Samara e Mateus, não? Manu? Olha para isso. Manu, eu tentei, Manu. Cadê Manu? Não veio não, né? Tá. Manu, qual é o que casou mais perto? Quem foi? Está se escondendo, porque eu ia usar o exemplo. Mas tudo bem. Hein? Guida. Não, Guida, eu vou dar um desconto, Guida. Você vê que estava em derredor de você mesmo. O Mateus e Samara, né? Ela está ali sonhando com o quê? Você conseguiu ver ali, não? Oh, esse Mateus é lindo. Rapaz, digestão perfeita, não solta pum. Tá maravilha, né? Você tá naquela idealização toda. E ele, Mulher Maravilha, cozinha, não posso falar outra parte. E ela limpa a casa toda e ainda está cedo comigo, deitado eternamente esplêndido comigo. Mulher forte e tal, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Todo mundo casa com essas, desculpa falar, com essas besteiras. Alimentado por quê? Pela história que tu assistiu, né? Claro, esses imaginativos, né? Mas passou um pouquinho, vem o quê? A listinha. Você não tirou o lixo por quê? A gente combinou. Aí ele fala, mas eu disse que hoje era a sua vez de lavar os pratos. Ah, mas eu cheguei cansado. A listinha, né? A listinha começa. Pô, todo dia tu tá com dor de cabeça? Pelo amor de Deus. Não riam, por favor. É uma parte da pregação, ninguém ri. Tá com dor de cabeça todo dia? Tal. E a listinha vai aumentando, né? E as exigências de cobrança, o camarada não dá atenção, não traz presente, vai no mercado, nunca lembra de trazer queijo, né? E ele é o contrário, né? Vai no mercado, ela vai no mercado, não olha o preço, já gasta bem mais do que está combinado, né? Aí a listinha é uma denúncia, eu coloquei aí, sobre mim. Não é sobre o outro. Irmãos, quem disse a você que um ser humano não pode esquecer queijo? Eu acho que até o queijo ajuda a esquecer, né? Quem falou que não pode? Quem falou que o ser humano tem que ser romântico? Tem que chorar? Tem gente que não chora, tem gente que chora demais. E aí tem gente que reclama de quem chora e tem gente que reclama de quem não chora. Não tem jeito. O que está acontecendo? Essas exigências, só estou dando um exemplo, no caso dos casais. Depois eu vou falar dos filhos, falar de tudo aí, tá? Então você observa aí que as exigências vão aumentando e eles não fazem sentido. Aí de repente, o sujeito vem para macro. E aí, o sujeito descobre. Não, ele vai para sábado passado, um evento dos homens, dos casais. Aí lá estava escrito. Quem está escrito aí? Lê para mim aí, mulheres. Mulheres, leia aí para mim. 1, 2, 3, já. Nem importa o que está antes do versículo, nem importa o que está depois. Vossas mulheres, como também Cristo. O camarada olha para a mesma mulher que não lavou os pratos, que está com dor de cabeça, está na frente dele, casada com ela, olha para a mulher que está com dor de cabeça, e entre ele e aquela mulher tem um Senhor no lugar dele. Qual é o lugar dele? Proeminência, supremacia, governo, autoridade,
Tem uma pessoa ali. Quem é essa pessoa que está entre eles? Jesus. Camarada não está se relacionando mais com a mulher. Ele está se relacionando com Jesus. Aí ele fala para Jesus, mas Jesus, eu combinei contigo que ela não ia ter dor de cabeça. Aí Jesus fala assim, mas eu não combinei contigo que seria do teu jeito. Aí você ora de novo, Senhor, mas pelo menos isso não dava para ter resolvido? Aí ele fez, eu já resolvi desse jeito. Faz para mim. Faz para mim. Ah, eu não vou fazer não. Eu não vou sair aqui entre você e ela. Eu estou aqui. Não, mas não vou sair. Aí eu não vou fazer não. Aí o cara não faz. Ele dá um chute lá, xinga ela de burra. Quando ele volta para dormir, quem é que está entre os dois? Aquele que tem a supremacia. Aquele que tem o lugar de autoridade. Aquele que todas as coisas ele sustenta com a palavra do seu poder. Aquele que ninguém tira do lugar. Aquele que o diabo tentou enganar e ele pisou no diabo. Está lá. Quero ver agora em se resolver. Quero ver agora. Aí ele já está mal. Que chamou ela mulher de burra. Agora, Jesus cruza o braço. Vamos conversar? Porque agora sou eu que estou com dor de cabeça. E aí começam um diálogo diferente do homem com o Jesus que está entre eles dois. Porque depois que o sujeito entrega a vida para o Senhor da vida dele, esse Senhor agora põe ordem em tudo, inclusive na boca daquele camarada que fala o que não deve. Mas Jesus não sai, porque a casa é dele, porque a vida é dele, ele comprou com sangue. Se necessário, ele passa de trator por cima. E a mulher? Homens, vocês podem ler o que está escrito ali? A mulher, 1, 2, 3, já? Ah, não, Senhor. Esse aí, eu me submeter a essa tranqueira. O cara não tem... Primeiro que ele fede, logo de cara, ele fede. Segundo, ele não cuida de mim. Eu não sei quanto tem na conta. Não sei quanto tem na conta. Não diz quanto ganha. Aí, parou de reclamar do marido. Aí Jesus assim, e aí? Como a mim. Aí fala, não, mas o nosso combinado não foi esse. Eu disse que queria um príncipe, o senhor me deu um sapo. Aí Jesus fala assim, então beija o sapo como beijando a mim. E agora? Eu estou aqui entre vocês dois. Como ao Senhor. Jesus entrou na sua vida, meu irmão. Se tem alguém com problema, não é Jesus. Pode ser que seja você. Porque Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Olha, Jesus podia não ser Senhor, você mandar Ele para fora de casa, mas Ele ressuscitou, não tem como deixar de ser Senhor mais. Ele virou Senhor. Ele é Senhor. Ele comprou você e é Senhor. Ah, mas eu não quero. Ele é Senhor sem você querer. Mas é ditador? Não, porque quando você se converteu e disse sim, Ele entrou. Agora quem sai é você. Exatamente. Esse eu que está resistindo é que sai. Para ficar o eu que vai se submeter. Você entendeu? Isso é teologia, irmão. Isso é teologia da cruz. Seu destino é a cruz. Por isso é que você vê essa setinha. Jesus me governa, Jesus me... Está entendendo aquela setinha ali? Ou seja, Jesus tem uma instrução para a esposa, Jesus tem uma instrução para o marido. A esposa está diante de Jesus. Por que ela está diante de Jesus? Porque aquilo que você buscava, mulher,
Qual é o homem mais perfeito do universo? Meus irmãos, é Jesus Cristo, não é Nírios, não é Cláudio, não é Gabriel, não é Mateus, não é ninguém. Isso é treta, isso é balela. De perto, ninguém é normal. Irmãos, Luzerne é perfeito, é ou não é? De perto, nem ele é normal. Não perguntem isso a Gel, porque ela não vai dizer. Porque, biblicamente, ela tem que elogiar e honrar o marido. Ela não vai dizer, todo mundo de perto ninguém é normal. Existe uma instrução para você. Você está diante, varão, você está diante de Jesus. É você e Jesus. Quer dizer que eu não estou casado mais não? Sua esposa é 5%, Jesus é 95%. Entendeu a história? Tua esposa é 5%, Jesus é 95%. Você e Jesus. E se a pessoa aloprar, e se a pessoa tiver um AVC e não reconhecer mais, toda vez que você for trocar a fralda daquela pessoa que não te reconhece, você troca a fralda para Jesus. Você entendeu? É por isso que a nossa relação deixou de ser uma relação de exigência, de briga, de confusão. A gente está diante de Jesus, adorando a Ele, servindo a Ele. A questão é com Cristo. Amém, igreja? Misericórdia. Eu quero que você, casado, só os casados vão repetir isso aí. 1, só casado. 2, 3, e já. Completamente. Irmãos, minha mulher, minha esposa, ela tem que me suportar. Eu não, para facilidade. Irmãos, você pegou aquela foto, Fernanda, por favor, do Ovos ao Purgatório, você tem ela aí? Eu pedi a você. Pedi Ovos ao Purgatório. Transfira aí, por favor, para o multimídia, Ovos ao Purgatório. Irmãos, uma mulher que faz ovos ao purgatório é perfeita. O que é isso? Você vai ver, bota aí no multimídia, Fernanda. Olha só, eu posso dizer que ela tem maravilhosas qualidades, porque ela fez ovos ao purgatório. Você sabe o que é ovos ao purgatório? Você pega uma tirrinazinha, pega tomate pelado, custa R$ 6,47 no São Roque, tira lá o tomate pelado, depois pega molho de tomate, elefante de preferência, aí depois mete tempero, orégano, pimenta calabresa, sal e tal, e depois que está quente, você vem, pode botar aí, viu galera, assim aparecer a foto, você pega o ovo cru e bota dentro do negócio quente, aí o ovo cru, ele cozinha, então fica 4 ovos crus, que viram cozinhados num banho de tomate, e aí ela pega ovos ao purgatório, leva lá para a sala de som, com as torradinhas, e a gente vai assistir Bob Flay, é duelo com Bob Flay, fica lá. É um céu ou não é um céu? Aí, ó, ovos ao purgatório. Meu irmão, vamos fazer uma coisa rápida. Fernando inventa uma coisa rápida. A mulher é perfeita. Não, irmão, não é assim. Não vou falar de nenhum defeito dela. Sabe o que eu vou falar? Ela faz para Cristo. Ela faz para Cristo. Quando eu estou chato, ela faz. Eu estou na biblioteca, zangado, concentrado, ela chega lá com iogurte. Qualquer pessoa que vai visitar lá em casa, ela faz o iogurte do povo e o meu e leva. Por que ela faz? A Cristo. E eu retribuo a Cristo. Minha relação é com Cristo. E ela é o prato onde eu coloco a comida. A comida eu coloco para Cristo, mas ela é o prato. Você entendeu? A relação é esta. No Evangelho é esta. Ah, você está duvidando? Tá bom, então eu vou mudar de relação. Pronto. Vai aparecer agora. Tem 3 filhos aqui na frente. Maravilha. Para vocês 3. Olha só. Mais um ali, 4. Tem um monte de filho. Mais 5, 6, 7, 8. Tem um bocado de filho aqui. Vamos ler Efésios 6 primeiro. 1, 2, 3. Vós, filhos, a vossos pais no Senhor. Vai lá. E vós, pais, vossos filhos, na doutrina e admoestação do Senhor. Então aqui você tem diante de você a mesma gravura. Jesus tem uma instrução para o pai e uma instrução para o filho. Vocês que estão aqui na frente, e os outros filhos, Enzo,
Por acaso seu pai é perfeito? Não, você também não vai ser quando crescer e casar. Por acaso seu pai só dá ordem inteligente? Sem comentários, isso não precisa responder, né? Por acaso seu pai pega no seu pé? Também não precisa responder, que se disser que ensina aí é terrível. Por acaso seu pai bota mais comida do que você gostaria? Sim, né? Sim, tudo bem, né? Tem várias coisas. Sabe o que você vai fazer? Vai arrumar a cama. Atenção, filhos, vai arrumar a cama. Você não adianta dizer que droga desgraçada, como essa cama que não adianta isso. Você não está falando diante dele, você está falando diante de Cristo. Você tem uma dívida com o Senhor. Por isso que diz, sede obediente a vossos pais no Senhor. É você e Jesus. Se você não obedecer perante Jesus, vai obedecer na marra mesmo, de qualquer jeito. Desobedecer você não vai conseguir. Porém, não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. A única coisa que serve é você obedecer para Cristo. E os pais? Ah, pai, eu não aguento. Não, era calma. Calma. Criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Eu não sei o que é isso. Eu te ajudo, filho. 991039936, mande o Aldo, que eu te ensino. Eu te ensino. Para você educar na administração e disciplina do Senhor, não é sua. Porque ele só tem um tempinho contigo. Irmãos, agora entrou na escola. Quem foi que entrou na escola? Foi Mariana, não foi? Mariana e Daniel foi para a escola. Mariana, aquele negocinho, tampinha assim, andando de costa, ela filmando. Meu Deus! Irmãos, tchau. Nunca mais volta. Entrou na escola desse tamanho, com 3 anos de idade, com 2 anos. Nunca mais volta. Por quê, pastor? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando fizer 18, não quer ficar em casa. Aos 19 quer casar. E você, já perdeu sua filha. Por quê? Porque a vida é seu filho? Não, não é. O filho é de quem? Do Senhor. Está na tua mão para você servir a Deus através do filho. Desse jeito. É um tempo. Por isso que é uma instrução para o filho, uma instrução para o pai. Servos e senhores. Tem um cabra aí, um chefe horroroso, dando bronca em você, né? Trabalha do Ágape, aquele chefe do Ágape. Não é brincadeira. Então, né? E aí aí é 6, 5 a 7. Guida que se diga, né, Guida? Não, deixa quieto, pelo amor de Deus. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Verso 6, toda a igreja. Como para agradar a homens, mas como? Fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor. Só que aqueles que estão liderando também têm palavra, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Verso 9, vamos ler, 1, 2, 3. E vós, senhores, para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está no céu. Vou fazer que vocês levantem para mim a mão, levante a mão. Quem já viu crente distratando pessoas que trabalham em casa? Quem já viu crente distratando pessoas que trabalham em casa? Quem já viu? Isso é absurdo. A pessoa está ali, está vendendo o seu serviço, você está se beneficiando. Mas não, a pessoa está zangada. Não existe, todos os relacionamentos, diz o texto, Senhor vosso, e para aquele que é patrão, empregado, como ao Senhor. Então você observa, todos os relacionamentos Jesus entrou e está entre você e a outra pessoa. Se é entre você e o filho, Jesus está ali. Se é entre você e sua esposa, Jesus está ali. Se é entre você e seu empregado, Jesus está ali. Acabou. Ah, sim, não quero não. Devia ter perguntado antes, meu filho. Jesus entrou para ficar, Ele é o dono da nossa vida. E por último, essas pessoas que não conhecem o Senhor, você não sabe quem são, é tia, é ímpio, açougueiro, qualquer pessoa bate na porta para pedir comida. Diz o texto de 2 Coríntios 4, verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Então Jesus está posicionado na posição certa. Como é que a gente deve agir com essa turma? Bom, essa é a parte mais fácil. Tem uma montanha de versículo bíblico para dizer o que essas pessoas, como é que nós devemos nos posicionar com essas pessoas que não têm a Jesus como Senhor. Observe o gráfico. Aqui é uma dúvida.
Porque essas pessoas, o marido crente, esposa crente, os dois recebem instrução. Mas e esse camarada que não recebe instrução de Cristo Jesus? Como é que funciona? Diz o texto de Colossenses 3:24, vamos ler? 1, 2, 3, já? Porque a Cristo, o Senhor, servis. O camarada, olha só, para fechar, o camarada, ele vai tratar todas as pessoas, o caixa do supermercado. Você tem que saber o nome do caixa do supermercado, irmão. Ah, mas toda vez troca. Procure saber o nome, não tem problema não. Eu conheço os caixas do São Roque ali da Fraga, mas todinho. Tudo bem com você? Aí ela conta um negócio lá e aí já engravidou? Ou já pariu? Não sei o quê? Como é que está sua tia? Eu tenho que decorar, porque eu quero ter uma oportunidade para tratar como a Cristo. E aí, claro, no caso, Mateus Oliveira conhece o nome de todos, né? De todas as farmácias de Feira de Santana, eu não consigo isso, né? Mas um pouquinho eu tento fazer isso aí. Agora, olha só. Na medida em que você procede a Cristo, o que está acontecendo com o ímpio? Você se torna um exemplar de Cristo. E ele não vê Cristo, porque ele não conhece Jesus. Ele vê você e vê Jesus em você. Você está entendendo? Se você tem uma relação com Cristo, o ímpio olha e vê quê? O ímpio olha e vê o Cristo que está em sua vida. Você é diferente. Rapaz, o que ia acontecer? Rapaz, esse moço, me chamam de moço. Aqui me chamam de prateado, né? Mas lá é moço. Esse moço é tão distinto, né? Sou jovem no São Roque, por isso que eu gosto de São Roque. Aí, aquele moço que vem aqui e tal, aquele moço. E aí, poxa, o que está acontecendo? Ela está vendo Cristo. Porque minha relação não é com você, com Fernanda, ela é com Cristo. A relação do Ovos ao Purgatório, apesar do nome Purgatório, para ficar tranquilo, apesar do nome Purgatório, a relação de Fernanda comigo é Cristo, é com Cristo. Por isso, o último versículo eu coloquei de preto. Porque tudo isso é verdade, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele manda, que Ele é o Senhor da sua vida. Mas está escrito no último versículo aqui: desde que você continue alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Que Evangelho? O que Paulo vai dizer em preto. Este é o Evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho que é tudo para Cristo. É tudo com Cristo, é tudo em Cristo, é tudo através dele, é tudo por ele, é lugar dele. A honra é dele. Tudo. É tudo Jesus. Você entendeu, meu querido? O lugar de Jesus na sua vida. Hoje, quando você fosse deitar, Mari e Elias, Jesus está no quarto de vocês. Você fala, rapaz, eu quero pedir perdão a você, Benzinho. Não sei quem é que chama de Benzinho. Vai que Deus me diz até o termo que tu... Deixa, esquece. Vou mudar de assunto. Aí tu vai falar com ele, vai pedir perdão. Vai pedir perdão por quê? Porque Jesus está do lado da cama. Aí é Dilma. Bora, Dilma. Jesus está falando, bora, Dilma, fala. Ah, não, não é. Bora, Dilma, estou aqui. E você fala perante Jesus, dentro do seu quarto. Você entendeu? Você entendeu, amada? Você entendeu? Jesus é sua joia que resolve e cura todos os relacionamentos. Você nunca mais vai brigar. Nunca mais. Se as coisas não saírem do seu jeito, fala com ele. Jesus, eu não gostei. Aí Jesus fala, pode falar com ela. Aí você vai e procura, o que foi que houve? Aí ele fala, foi que houve. Tem necessidade, a gente é adulto. Nesse tom de voz assim. Aí a pessoa começa a chorar, não sei o que, né? Alguma coisa vai acontecer. Porque entre você e ela tem Jesus, meu irmão. Jesus tem todo o poder. Ele tem o lugar que transforma todo e qualquer relacionamento. Vamos ficar de pé nessa hora. Eu quero que... Eu já orei pelos casais dias atrás. Eu quero que os casais que desejam vir aqui consertar alguma coisa entre vocês, ou que desejam afirmar alguma coisa entre vocês. Mulher, tire os olhos dos defeitos do marido. Enquanto tu veres os defeitos do teu marido, tu não me vês, mulher. Porque quando eu brilho diante dos teus olhos,
somem todos os defeitos de todos, porque eu já levei todos os defeitos de todos na minha cruz. Você entendeu, mulher? Fecha seus olhos e eu quero convidar você, sua esposa, se quiser vir aqui à frente. Hoje vai ser o último dia de alguma coisa na sua vida. Você vai voltar para a sua casa, para o seu quarto. Eu quero chamar os filhos aqui, todos os filhos que moram com seus pais, eu quero que venham aqui à frente. Todos que moram com seus pais. Todos que moram com seus pais. Os casais voluntários, aqueles que quiserem vir, por alguma razão que não é da minha conta, mas os filhos, todos, venham aqui para frente, todos. Os filhos todos, vem mais. Eu vou me afastar para não cuspir, pode ficar tranquilo. Eu não vou cuspir, vou ficar aqui agora, não vou cuspir. Casais que quiserem, venham à frente. E nós vamos, você onde está, dê a mão para sua esposa, mesmo aí do seu lugar. E a gente vai colocar Jesus no lugar certo. Nós vamos, vocês que são filhos, atenção vocês que vieram aqui, você vai simplesmente, você não entendeu quase nada do que eu falei, né? Não tem problema não, o Espírito Santo. Aí sabe o que você faz? Vocês que estão aqui na frente, vocês vão falar assim, Jesus, fala assim, meu Deus. Agora depois que eu terminar, tá? Faça favor de decorar o que eu estou falando. Você vai falar mais ou menos assim, do seu jeito, vai falar assim, Jesus, a partir de hoje, eu quero que o Senhor resolva essa confusão da minha casa. Me dá um coração tranquilo. Pode rir, não tem problema. Você pode falar para Jesus rindo. Jesus ri também. Então você vai falar assim, Jesus, faz um negócio bem legal na minha casa. E eu quero que tudo que acontecer na minha casa, o Senhor esteja ali vendo. Tá bom? Então quando o seu pai mandar você comer tudo, senão não levanta, aí você fecha o olho e fala assim, eu vou comer, mas só vou comer porque o Senhor mandou. Entendeu bem? Vamos orar agora por vocês, crianças. Fecha os olhinhos, todo mundo, e os casais fecham os olhos. Querido Jesus, nós queremos declarar o teu lugar de proeminência, o teu lugar primeiro de primazia, o teu lugar de supremacia, o teu lugar de governo. Eu amo o teu governo, Senhor, eu amo o teu governo. Eu amo a instrução da tua palavra, eu amo a luz que essa palavra dá. Eu amo, Senhor, saber que quando o Senhor põe a mão, prospera. Que o Senhor põe a mão numa saúde de alguém, a saúde é restabelecida completamente. O Senhor põe a mão num casamento, o casamento ganha sentido e acabam-se as malignidades. Senhor, essas crianças estão aqui, eu estou orando por elas, porque o Senhor disse, deixai vir a mim. Então deixei vir, está aqui, Senhor. Eu trouxe aqui para ti. Entre eu e elas tem o Senhor, que é o Senhor dessas crianças. Nenhuma delas nasceu, Senhor, se o Senhor quisesse. Nenhum casal está aqui à frente sem o Senhor determinasse o relacionamento deles. Senhor, o Senhor que é o Senhor da história, que fez coisas lá atrás, quando alguns não moravam em feira, quando alguns nem nasceram em feira. O Senhor que fez essas coisas, eu peço ao Senhor que governe a partir de hoje e transforme a partir de hoje o relacionamento dessas pessoas. Com seus pais, com as suas mães, com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos, meu Deus. Eu peço uma língua erudita para as mães e os pais, para se dirigir aos seus filhos debaixo do olhar do Senhor, debaixo de um olho que vê o tratamento digno que uma pessoa diante do trono de Deus merece. Pai, eu peço que o Senhor venha curar todo tipo de ferida, todo tipo de memória que foi reconciliada, que não há mais culpa. Todo aquele, Senhor, que traz culpa e acusa o outro. Senhor, que isso caia por terra em nome de Jesus. Que haja, Senhor, apropriar-se, Senhor, do perdão, da reconciliação, em nome de Jesus. Que haja uma cura esta noite. E eu oro isso porque eu sei do poder que há no teu reino, no teu nome e na tua cruz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida. Saiba que Jesus está dentro da sua casa agora. E faça tudo diante de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Lembrando que no próximo domingo, às 8h30, nós vamos ter aqui o Influente no Campus. Você pode trazer qualquer convidado que seja cristão para aquele momento. Domingo, 8h30. Deus abençoe os amados.